Pedro Hernandes, aqui no seu ladinho. Ok. Perdão? Página 14, Diga. ciclologia. Eu queria que você clareasse um pouquinho mais a relação desse ciclo circadiano e o embasamento da AutoProex. Em relação até com a pergunta anterior, pelo menos a minha intenção foi colocar isso. Primeiro aspecto é a pessoa estudar um pouco, quem não é da área, o processo de fisiologia, para ela atender o soma, para o soma poder render mais. E não ir contra o soma, principalmente com relação à qualidade do sono. A gente coloca, acho que lá no final também, processo de dieta, a condição do peso corporal, o professor Val estava comentando, exercício físico e assim sucessivamente. Além disso, o processo de aproveitamento do ciclo circadiano, aproveitamento do dia. Então, a pessoa ser bem organizada e ela saber priorizar os minutos, priorizar aquilo que ela vai fazer no tempo que ela tem, que é o mais sério dentro disso, porque a gente observa que o tempo está passando cada vez mais rápido, pelo menos a sensação é essa. Então, daqui a pouco a gente vai estar todo mundo no extrafísico discutindo o que a gente fez, deixou de fazer, as próximas, enfim, proexes e tal. Então, se não houver essa lucidez com relação ao tempo, e eu bato muito nessa tecla, tem um verbete do professor Valdo que é cronoevoluciologia, que é exatamente essa proposta. A pessoa, então, às vezes come mosca, o tempo vai passando e ela não prioriza. Um exemplo claro é esse dos verbetes. Quanto tempo a gente demorou para se engajar, e tem gente que ainda está nessa falta de engajamento, por mais que se fale, por mais que se convoque, por mais que se tente ajudar nesse sentido. Então, existe ainda um gap. Eu coloco aqui na última linha da antagonismologia, o antagonismo técnica evolutiva e teática evolutiva, que é exatamente isso. A técnica, ela está aí para qualquer um utilizar, elas estão aí, né, as técnicas, mas o processo de teática, que é justamente assumir, escrever, vir aqui defender, enfim, escrever o livro, fazer o que a gente tem que fazer, ainda a gente é muito retardado nos dois sentidos, retardatário e retardado, porque demora a entender o processo, demora a ficha cair, não é isso? Então, esse gap é que eu chamo sempre atenção. Então, a gente tem lá em casa, eu e a Cris, a gente comprou um quadro enorme e colocou lá, proexograma em letras garrafais. E lá a gente tem todos os, vamos dizer assim, os marcos, principalmente com relação às idades, e aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente tem que cumprir. Porque quando você expõe, quando você, vamos dizer assim, expressa, né, quando você manifesta visualmente, a tendência é isso te desassediar mais, você não ter desculpa, porque aquilo está claro, você pode pensar sobre aquilo, se é o caso, se vai dar tempo, se não vai. E eu tenho essa tendência em função, eu acho, muito por causa do Greenvex, né, do processo de inversão, de fazer aquele planejamento da vida e ver com qual idade eu queria começar a ter NEFs, qual idade eu ia me formar, qual idade, enfim, as coisas iam acontecer, e isso foi mais ou menos batendo. Então, se você for ver, a síntese disso é o dia matemático. Eu coloco também, acho que na mega pensenologia, que complexo são mini acertos acumulados, né? Então, se a gente for cumprindo a ProEx diariamente, ou seja, aquilo que você se programou, a tendência vai ser que a gente atinja o complexo. Então, foi nesse sentido. Não sei se então, nesse ciclo aqui circadiano, a pessoa ela tem que partir do autoconhecimento somático, senão ela também se perde justamente nessa programação, né? Exatamente. Tem que ter uma noção, senão, se não respeitar o soma, vai cair naquilo que a gente comentou no início, eventualmente excessos. Vamos supor, a pessoa começa a colocar o soma num nível de estresse muito grande e esse processo pode deflagrar determinadas tendências genéticas patológicas. Então, o metabolismo, a condição interna, a homeostase interna, ela começa a ser abalada e isso pode suscitar o aparecimento de determinadas doenças que, se não tivesse isso, a pessoa poderia manifestar, mas às vezes muito mais tarde ou até nem manifestar. Então, você saber lidar com o soma, não ir, né, contra o processo do soma, acho que concordo com você.